Está começando Na Montanha, o seu podcast. Autoestilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, hoje nós estamos recebendo aqui novamente uma pessoa muito, mas muito especial. Eu posso dizer a vocês que o episódio 40 desse convidado que está aqui hoje foi um dos maiores sucessos de audiência, tanto no Spotify quanto no YouTube, até hoje. E vamos torcer que esse próximo episódio, que já deve estar próximo ali do 80, né? Vai ser também um grande sucesso, porque ele parece o Midas, onde coloca a mão se transforma em ouro e sucesso, né? Eu quero falar sobre a UTMB World Series, é o maior circuito de trail running do mundo, unindo as maiores estrelas do esporte e corredores apaixonados pelos melhores e mais importantes eventos internacionais, em alguns dos lugares mais deslumbrantes do mundo, construindo a partir da paixão pelas montanhas, com a sustentabilidade em seu coração. A UTMB World Series oferece a todos os corredores de trilha a chance de experimentar a aventura UTMB ao redor do mundo, com eventos ocorrendo na Ásia, na Oceania, na Europa e aqui na América do Sul desde 2022, é lógico. É a única maneira que os corredores possuem de começar a sua busca pelo sonho da UTMB Mont Blanc, na França, sede das prestigiadas finais da UTMB World Series. E aí nós vamos receber aqui, no dia 19 a 22 de setembro de 2024, na charmosa e acolhedora cidade de Paraty, localizada entre o Rio de Janeiro e São Paulo, no litoral sudeste brasileiro, a Paraty Brasil by UTMB pelo segundo ano, com o apoio do governo do estado do Rio de Janeiro, da Prefeitura de Paraty e do ICMBio. A cidade de Paraty é rodeada por grandes montanhas e florestas. Paraty promete uma recepção calorosa para os corredores, com o seu famoso centro histórico colonial, primorosamente preservado, e as suas ruas de paralelepípedo, que abrigam edifícios do século 17 e 18, com mais de 50 praias exuberantes, pertencente à charmosa Costa Verde. Paraty é um dos destinos mais visitados do Brasil. A cidade é rodeada pelo Parque Nacional da Serra da Bocaina, patrimônio mundial da Unesco, com mais de 106 mil hectares, composto em sua maioria por a Mata Atlântica nativa. Os corredores descobrirão as diferentes paisagens da região, desde praias ao redor de Paraty, até as serras mais opulentes do Brasil, com picos até 1.840 metros de altitude, através de trilhas que conectam o litoral às matas nativas. Eu falei tudo isso para receber aqui mais uma vez Rafael Miranda, diretor e CEO da UTMB Brasil. Muito obrigado pela calorosa introdução, Zulu. É um prazer novamente estar aqui. Então, eu estou lembrando que eu estive aqui antes do evento. Então, são momentos bem diferentes, né? Antes da UTMB e depois da UTMB aterrissar aqui no Brasil. A gente já poderia terminar o podcast porque a introdução foi 45 minutos, né? Mais ou menos isso. Já daria. Mas obrigado pela intro aí. Legal. Agora, você lembrou uma coisa importante. Você esteve aqui antes do evento e foi apertado. E eu nem te conhecia. Você imagina agora, depois do evento, o que eu tenho aqui para Rafael Miranda? Dá uma olhada. Tem noção? Eu sei que vai vir. Tô com medo dessas fichas, desses cards aí que estão na sua mão. Mas estamos preparados aqui para essa sabatina na montanha. Eu tenho até o e-mail aqui na íntegra do Quilha com o Zac Miller, hein? Já começa por aí. Mas isso a gente fala depois. Rafael, como eu disse, o episódio 40 do Na Montanha foi um sucesso e tem sido um sucesso ainda. Quero agradecer você por toda a bondade, por tudo que você fez e tem feito pelo Trail Nacional. Eu queria começar perguntando, né? Pós-evento agora, 2024,
toda aquela ansiedade, aquela impressão que você estava tendo ali, imaginando o que poderia acontecer no evento, suas expectativas foram alcançadas? Boa pergunta. Começou bem. Primeiro, também agradecer o Na Montanha aqui pelo seu trabalho incrível aí de trazer nomes, personalidades do trail. Parabéns aí pelo trabalho e obrigado novamente pelo convite. Respondendo sua pergunta, Zulu, eu me senti realizado, sim, pós-evento. Foi um momento incrível assim, para minha carreira e também como... Assim, foi uma mistura de realização profissional e pessoal, né? O trail, para mim, sempre foi algo que eu sempre pratiquei esse esporte já há muitos anos, de maneira amadora. E essa paixão pelo trail me levou a um negócio que é trazer o UTMB para o Brasil. E posso dizer com bastante tranquilidade que eu estou bastante realizado com o que a gente entregou, com o que a gente fez e construiu lá em Paraty, com a ajuda de milhares de atletas, parceiros como vocês, e foi incrível. Foi sensacional estar presente naquele evento. Cheguei na quinta-feira e acompanhei tudo que rolou ali, a Expo, os atletas. Que experiência incrível, né? Que eu acabei tendo ali, espero ter também agora em 2024. Mas eu não estou aqui para fazer amizade, tá? Eu não estou aqui para ficar querendo agradar o convidado. A gente tem muito respeito pelo convidado, por todos os convidados aqui. Mas eu quero saber quais os pontos positivos e os pontos negativos da UTMB 2023. Bora. Esse evento a gente começou... Quando eu vim aqui na Montanha, no episódio 40, a gente tinha muito mais pergunta do que resposta, né? Então, tinha muitas dúvidas, né? Todo mundo tinha muita dúvida do que seria, como seria feito. E a gente também. E a gente agora, posso dizer que a gente tem muito mais resposta do que pergunta. Hoje a gente consegue falar com muito mais clareza. E não que seja uma pergunta fácil, mas eu acho que tem como eu elencar aqui alguns pontos interessantes para a gente discutir. Acho que o maior destaque foi, sem dúvida, assim, a atmosfera geral do evento. Foi um ponto assim que foi muito, muito bem elogiado pelos atletas. E de maneira mais prática, a gente recebeu elogios em 2, 3 pontos específicos por parte dos atletas. A gente rodou uma pesquisa, a França rodou uma pesquisa com todos os atletas e a gente teve uma devolutiva no começo desse ano. E o principal ponto foi marcação de percurso, foi um dos pontos assim de destaque, né? A estrutura de postos de abastecimento também foi um outro destaque. E a Expo foi um elemento que, por incrível que pareça, né, é um elemento não esportivo, mas que aparece entre um dos pontos de destaque mais bem avaliados por todos os atletas. Então, ali você pôde também conviver e participar ali de tudo isso, tanto na Expo como, né, a imprensa e como atleta correndo ali. Você correu os 20? Você correu os 33. E os pontos de melhoria que a gente recebeu atenção, acho que vale sempre colocar, isso todo ano vai ter, né? Todo ano a gente vai ter obviamente esse momento de olhar para trás e entender o que aconteceu. A gente teve um ponto de melhoria super importante, foi bem destacado, que foi o percentual de asfalto em alguns percursos. Isso foi um ponto de destaque, foi o ponto que a gente está mais focado, inclusive trabalhando já desde dezembro em cima disso. E a gente recebeu 2 pontos que foram mais supérfluos, vamos dizer assim, mas que vale a pena falar. Eu até estou dando risada porque, apesar de ter vindo oficialmente pelo resultado da pesquisa, a gente teve massagem pós-prova, foi um ponto de atenção, e banheiros... A ausência da massagem? Então, eu já falo um pouco sobre isso, e banheiros na arena. Não foram banheiros no percurso, né? Foram banheiros na arena. Então, a gente pegou esses 3 pontos, tem outros pontos também de atenção. O primeiro ponto, Zulu, só para falar brevemente do que a gente já fez mudanças radicais nos percursos de 20 e 30, né? Os 24 quilômetros e os 33 quilômetros já sofreram mudanças significativas. E os de 50 e os 100, a gente começou as mudanças, mas a gente tem ainda alguns meses de trabalho pela frente.
Vale destacar que a gente recebeu um apoio agora incrível da comunidade local. Isso tem sido muito legal. Então, muitos paratienses correram a prova, estão nos auxiliando a abrir trilhas, conectar com proprietários de terras que a gente não tinha conseguido autorização. Então, a comunidade local ela abraçou o evento e ela tem nos ajudado muito nesse aspecto de tirar o asfalto, trazer mais trilha para os percursos. Massagem, a gente vai ter massagem esse ano. E banheiros, olha que interessante, tinha banheiros na arena, mas eles estavam mal sinalizados. A gente tinha banheiro que estava atrás da Expo, mas a gente não comunicou, a comunicação visual não estava muito bem feita. Eu lembro dos banheiros. Então tinha uns banheiros ali, mas que poucas pessoas sabiam que existiam, sabiam que eles estavam lá. No geral, a gente recebeu uma avaliação de satisfação do atleta muito elevada. Isso eu acho que vale a pena destacar, Zulu, porque a gente ficou entre as 41 provas do circuito UTMB Road Series, a gente ficou entre as 5 melhores provas mais bem avaliadas. Uau. Numa primeira edição, o que é uma conquista assim, incrível para a gente. A gente ficou muito feliz com esse resultado. Tanto é que a gente está agora trabalhando para fazer o nosso trabalho não é crescer esse ano, nosso trabalho é fazer uma boa sustentação de um evento que foi legal. Então a gente quer, obviamente, fazer essas melhorias, esses ajustes, mas, acima de tudo, a gente quer fazer uma boa sustentação para que a gente repita um evento tão marcante quanto foi em 2023. Acho que essa é a ideia principal agora desse nosso foco agora esse ano é olhar para o evento anterior e falar assim, como é que a gente repete todo esse evento e melhora, obviamente, esses aspectos, né, que foram pontuados pelos atletas e trazer uma atmosfera novamente para Paraty que teve um ponto aqui muito importante que eu não destaquei. A cidade de Paraty, todo o trade, né, os donos de pousada, donos de restaurante, pessoal que trabalha com turismo, operadores de turismo, ficaram muito satisfeitos. Muito mesmo. Assim, eu estou em contato constante com eles, estou morando meio São Paulo, meio Paraty, por conta disso também, por conta do projeto. E o trade local, Zulu, foi muito interessante ouvir deles uma coisa que eu não estava esperando, né, que era assim, eu achei que eles iam falar assim, pô, que bom que você trouxe muita gente, que bom que eles gastaram dinheiro aqui no comércio, nas pousadas, nos restaurantes e nos atrativos turísticos. Mas a primeira coisa que eles falaram foi, Rafa, traz todo mundo de novo, que essa galera é muito legal. O qualitativo do atleta foi muito marcante para a cidade de Paraty. Então, isso marcou e todo mundo fala, os atletas que vieram, as pessoas que vieram, são pessoas legais, são pessoas mais de boa. Não é galera... É uma galera, eles falam assim, o pessoal cuca fresca, né? Então, que tem muito a ver com o perfil do trail runner, né? O corredor de trilha, ele está ligado mais a esse estilo de vida um pouco mais tranquilo. Então, não que todo mundo seja, mas no geral, a gente pode dizer que isso foi uma das coisas mais marcantes para o trade local lá de Paraty, e é o que eu mais ouço. Assim, além de... Teve uma operação de restaurante que vendeu mais na UTMB, na semana da UTMB, do que no carnaval, para você ter ideia. Então, a gente teve um impacto econômico muito bacana. A cidade já abraçou esse evento como um evento da cidade. E eu acho que esse é um dos aspectos positivos que eu também queria destacar. Assim, quanto a gente foi bem recebido pela cidade, quanto a cidade também gostou do evento. Pelo visto, a França não repassou a minha pesquisa. Eu pedi Chandon na chegada. Brincadeira. Tem prova que entrega Chandon. Brincadeira. Ô, Rafael, falando agora de valores, né? Eu tinha esse valor em mente, mas agora eu não tenho ele exato, mas foram mais de 30 milhões de reais, não é isso? Em movimentação, o evento da UTMB em Paraty. Isso. A prefeitura rodou uma pesquisa logo na sequência, né, da semana do evento, né? E o impacto econômico, tanto direto quanto indireto, foi de cerca de 30 milhões de reais, que é um número bem forte para uma primeira edição. E eu acho que a gente consegue... a gente não tem essa meta, mas eu acho que a gente consegue melhorar, assim, levar para o atleta de uma forma... Talvez uma melhoria na comunicação como um todo e mostrar... Porque Paraty é muito amplo. Eu moro lá há quase 3 anos e eu não consegui explorar todo o potencial que tem aquele destino. Então, eu acho que a gente ainda consegue mostrar ainda para o atleta coisas a fazer, o que pode se fazer em Paraty, como aproveitar Paraty de uma maneira diferente. Então, Paraty você pode voltar lá
mais 5 vezes, Zulu, você vai fazer coisas diferentes, coisas legais. Até hoje, eu descobri, semana retrasada, fui conhecer uma praia lindíssima, super num lugar inóspito, que eu não conhecia, que poucas pessoas conhecem. Paraty tem muito disso, né? A trilha dos 100 quilômetros, vou dar um exemplo da prova aqui, ela era uma trilha desconhecida. Era uma trilha que a gente abriu praticamente. Era uma trilha que existia mais na época ali de caçadores, mateiros e tal, e que ela é atualmente pouquíssimo utilizada, e a gente utilizou agora na prova para fazer a subida ali dos 100 km, a principal subida dos 100 km. E Paraty tem muito disso, de lugares que ainda você consegue explorar e conhecer, sempre aí pensando, obviamente, no impacto ambiental. E eu acho que a gente consegue mostrar, nesse ano, uma das coisas que eu estou investindo também, muito em comunicação, e mostrar para os atletas e pessoas que forem visitar a cidade, seja um pouco antes ou um pouco depois do evento, o que fazer em Paraty. E a gente tem desde ilhas, passeios em cachoeira, são os alambiques, você tem muita história conectada a Paraty. Então, o impacto que a gente levou econômico foi uma coisa muito marcante e que como eu falei, todo o trade adorou, né? O pessoal, hoje eu ando lá, galera, eu me sinto até um vereador lá andando na cidade. Prefeito de Paraty, o futuro prefeito. Porque não é legal isso, é um impacto bacana. A gente tem feito um trabalho desde o meu primeiro momento que eu pisei em Paraty. Eu sempre falei com todo mundo que a ideia do evento não era aparecer lá em setembro, né, montar todas as tendas, desarmar e ir embora. Era muito pelo contrário, é estar constantemente na cidade. Isso a gente tem feito de uma maneira muito legal, seja via projeto social e seja via outras iniciativas que a gente está fazendo também. Legal. Rafael, eu quero voltar em um ponto que você falou, e até ouvi uma postagem no Instagram da Paraty Brasil, mais trilhas, né, em 2024. Eu aprendi, eu escutei algumas críticas de algumas pessoas que correram ali os 24, que correram os 33 km, eu corri os 33 km. E eu fiz parte da turma do Fundão. Tinha bastante asfalto, bastante estrada. Eu não sei se foi intencional, mas eu acredito que vocês tenham acertado pelo seguinte: na turma do Fundão, a quantidade de pessoas que nunca tinham participado de uma prova trail era uma coisa impressionante. Eu falo isso porque quando chegava na parte de trilha, de terra, eles paravam. E eu ficava observando e falava, por que eles pararam? Eles paravam porque nunca tinha tido contato com aquilo. E era uma novidade, entre aspas, uma dificuldade, e eles ficavam deslumbrados. Então, quando algumas pessoas vieram fazer essa crítica, eu falei, não, realmente tinha. Mas eu não sei se foi intencional ou não, mas eles acertaram em deixar mais estrada, porque se você coloca ali nos 33 mais montanha, muita gente teria ficado pelo caminho. Uhum. Você concorda com essa visão? Concordo. Você trouxe um elemento super importante. Assim, eu tenho feito uma reflexão intensa sobre isso, porque eu concordo que a gente tinha um número de atletas iniciantes maior do que a gente esperava. Isso está super claro para a gente, e a gente realmente não esperava, até porque a placa UTMB ela é muito mais raiz, né? A gente imaginou que ia vir muito mais, de maneira assim, muito maior, pessoas que já conheciam o trail do que iniciantes em trail, né? Mas a gente teve muito triatleta, a gente teve muita gente da corrida de rua que foi conhecer as corridas de trilha lá em Paraty. A gente fez um rebalanceamento agora e a gente olhou um pouco sobre isso, né? A gente não pode, principalmente nessas distâncias de entrada, vamos dizer assim, né? Nos 20, nos 30, errar a mão ali, porque a gente... Eu entendo, eu nunca tinha escutado isso que você falou, mas eu entendi o que você falou, né? O cara que está acostumado a correr na rua e se depara num single track ali, tecnicamente falando, para quem está acostumado é uma coisa, agora para quem nunca pisou, o cara vai... A gente vê, né? Aquele cara que não quer molhar o tênis, que não quer molhar o tênis, né? Porque ele sabe que vai trazer um desconforto para o resto da corrida. Mas eu concordo que a gente acertou de uma certa forma também pelo resultado da pesquisa, que eu esqueci de falar um detalhe. Essa crítica, quando eu falei que a gente recebeu essa crítica pelo resultado da pesquisa da França, a gente teve 70% que deu quase nota 10. E teve 16, 17% é que classificou o percurso como um percurso muito corrido, muito rolado.
né? Com muito asfalto e tudo mais. Então, na verdade, essa crítica pelo asfalto, ela existiu, mas foi de uma minoria. Né? Então, uma minoria percentualmente, né? Olhando o percentual, ela é uma minoria. E a gente teve uma maioria que gostou muito do percurso. Um dos nomes que eu trago, que eu sempre comento, que eu falei com ele logo na sequência do evento, foi o Nazário. O Nazário correu os 20, né? Que também era uma prova que tinha um percentual de asfalto alto, e ele amou o percurso. E ele é um cara do trail raiz, né? Então, essa coisa da estatística ela é muito perigosa, né? A gente, às vezes você conversa com 4, 5 pessoas, ouve uma coisa e acha que aquilo é uma verdade. Eu olhei muito para os números, para esses números da pesquisa, que eu acho que é um número que nos embasou e nos deu uma direção para fazer algumas alterações, que são essas que a gente está fazendo. Mas também a gente não está fazendo também uma prova extremamente técnica nos 20 e nos 30. A gente está ali ponderando, tirando o asfalto, levando o atleta um pouco mais para o off-road, trazendo esse elemento, né, de trilha, mas sem ramão, sem muita coisa técnica, não tem escalaminhada, não tem terreno muito técnico ali dentro. Eu acho que isso é importante frisar, né, Rafael, que a corrida ela tem que ser para todos. Quando a gente fala em inclusão, a gente não fala só em inclusão em relação a preço. A gente fala em grau de dificuldade, em relação ao percurso. Né? Quando você esteve aqui, você perguntou qual distância eu ia correr. Eu fugi dos 24 porque eu sabia dos 5 km que já tinha ali de estrada de cara. E falei, eu quero pegar um pouco mais de trilha, eu vou para os 33. Mas eu não vejo erro, eu não vejo equívoco. Eu acredito que quando você sabe de forma antecipada qual tipo de terreno você vai enfrentar, isso já não causa uma surpresa. Ali nós tivemos um fenômeno, que foi o calor. Então você pegar aquela temperatura com asfalto, meu irmão, olha, caminhar no deserto. É caminhar no deserto. Então, os montanheiros como eu torcia para encontrar uma sombra, uma árvore, uma terra batida, porque vai cozinhando de cima para baixo, de baixo para cima, de dentro para fora, de todo jeito. Então, assim, a gente precisa ter uma visão crítica, mas uma visão construtiva também. E saber o que é acerto, o que é erro. E, no meu ponto de vista, entendendo essas pessoas que estavam lá pela primeira vez, não foi um erro, foi um acerto. E como eu falei, pode não ter sido intencional, mas foi um acerto, porque se fosse um grau de dificuldade maior nos 24 e nos 33, muita gente teria ficado pelo caminho e talvez essa percepção da UTMB seria uma percepção muito negativa, né? Concordo. A gente sabia que ali a gente ia se deparar com um nível de uma quantidade de atletas iniciantes elevada, principalmente nos 24, né, que estava com mais de 1.000 atletas inscritos. E a gente estava com... A gente também foi um pouco conservador, né, Zulu? Assim, a gente construiu, o Rafa Campos desenhou os percursos de maneira mais conservadora, porque tudo era muito novidade, era uma primeira edição. A gente não sabia como aquilo tudo ia se comportar. Hoje a gente consegue, né? A gente tem muita estatística de tempo de atleta, né, o tempo que os atletas levaram, a galera do fundão, a galera da meiuca, como é que foi a dinâmica de todo o evento. Então, o calor foi um fenômeno, ali trouxe um desafio maior para todo mundo, e foi uma coisa que quem soube administrar bem se deu muito bem, né? Mas eu sempre lembro da Fernanda Maciel cozinhou, né? Fernanda Maciel, você conversou com ela depois lá. Você vê que atletas muito experientes, mesmo atletas experientes, passaram por uma dificuldade grande. Não foi quem talvez não tenha ido para Paraty não tem noção do que você falou. Assim, foi uma das primeiras ondas de calor que a gente teve aqui no Brasil ano passado. Caiu exatamente no final de semana da UTMB lá em Paraty. Eu brinquei que parecia praia aquilo. Tava um calor assim descomunal, assim, descontrolado. A gente comprou, sei lá, a gente tinha uma previsão de mais ou menos 1 tonelada de gelo pro evento. A gente comprou 2,5 toneladas de gelo para conseguir garantir, de uma certa forma, um conforto térmico, né, para todos os atletas durante todos os percursos. Né? Foi calor. Foi maçarico. O maçarico estava ligado. Né? Eu me refrescava em todos os pontos ali, aquelas caixas
da água que estava com gelo, e ali eu pegava aquela água gelada, colocava no boné. Aliás, uma reclamação aqui, num desses banhos eu perdi o meu celular, com quem eu falo depois. Mas, ô Rafael, eu acho que esse ponto do calor, né, da temperatura, isso vai muito do entendimento. Eu falo sobre recalcular, vocês ser um GPS. Quando eu fui largar, que eu percebi a temperatura, eu nunca tinha corrido dessa forma. Eu peguei o meu relógio, coloquei na frequência cardíaca e falei, não vou sair da zona 3. Porque a temperatura estava muito alta e eu pensei, se eu sair da zona 3 vai dar ruim. E aí você fica pelo caminho. Então, ter essa percepção e essa experiência também é importante. Totalmente. Não adianta só porque a gente tem o controle de algumas situações dentro do evento, mas as intempéries a gente não tem esse controle, né? Por mais que você coloque água gelada, isotônico, banho de mangueira, piscina, eu acho que o ser humano, tirando a parte da elite, eu vou falar aqui do povão, né, do fundão, porque eu sou do meio para trás, a gente tem que ter essa expertise de saber recalcular para justamente não colocar somente a culpa no Deus dará, né? Sim, sim. Ali, isso faz parte, né? E aí que está o... Acho que quem o verdadeiro true runner, ele está preparado para esses perrengues no sentido de experiência, né? Ele saber se programar, se calcular energia, porque no final do dia, essas provas mais de endurance é uma administração de gestão de energia muito grande. Você está todo o tempo, né, fazendo uma gestão ali do quanto você aguenta, o quanto você pode ou não. E diferente de uma corrida de rua, que é um tiro mais rápido, vamos dizer assim, né? Mesmo uma maratona, que você sabe ali exatamente o que vai acontecer, ou quase exatamente o que vai acontecer. Na corrida de trilha é isso. A gente poderia ter pego ali, assim como teve onda de calor, a gente poderia ter tido chuva, o que ia tornar os trechos de trilha muito mais técnicos, né? Então você tem que saber dosar esse tipo de coisa. Legal. Lembrando que esse podcast é um oferecimento de alto estilo, levando sua aventura desde 1985. Qualidade, durabilidade, consciência ambiental em cada passo. Acesse agora e vivencie a excelência em equipamentos para montanhistas e aventureiros em www.altoestilo.com. Use o cupom na Montanha 10 e comece a sua jornada com 10% de desconto. Rafael Miranda, qual que foi o grande desafio de organizar a UTMB 2023 que você falou? E essa eu não imaginava, que dureza. Teve algum momento que você pensou até em o que eu estou fazendo aqui? Boa pergunta. Acho que o maior desafio, de maneira geral, assim, que eu me deparei foi gestão de pessoas, né? Assim, reunir 300 pessoas que trabalharam direto e indiretamente na mesma semana para fazer um evento daquele acontecer, foi uma coisa assim inimaginável. E claro que a gente teve um apoio, assim, todo mundo que trabalhou, teve os coordenadores, supervisores, tiveram um papel fundamental nisso. Eu tinha muito medo, Zulu, de não conseguir passar uma coisa que é difícil transmitir, que é o espírito UTMB. Porque quando eu fui para Chamonix em 2014 e corri pela primeira vez os 100 quilômetros, assim, a primeira vez que eu estive lá e pude correr, você sente algo muito mágico ali. E o que eu gostaria de fazer era transmitir toda essa magia, vamos dizer assim, para o evento em Paraty. Então eu tinha muito receio de como eu ia conseguir criar esse ambiente mágico, que hoje a gente chama de atmosfera, né, na prova. Porque isso não é calculado. Isso você não consegue... pessoal, vamos combinar aqui de estar todo mundo alinhado, né, com essa vibe, né, para essa prova, nesse dia e tal. Então, um dos desafios que eu tive foi pessoas, certamente, não tenho dúvida nenhuma, conseguir reunir as equipes. A gente teve muita gente trabalhando ali por trás, né, dos bastidores, desde equipe de comunicação, equipe de segurança, você tinha time médico, equipe de logística, tinha muita gente por trás ali das câmeras, fazendo tudo aquilo acontecer. Então, a coordenação disso tudo foi, acho que, um desafio assim, imenso. A tensão ali ficou... Mas eu fiquei realmente, na segunda-feira da semana, quando eu soube que ia ter a onda de calor, eu realmente fiquei preocupado. Assim. Foi um momento que eu, assim, quando eu vi que confirmou que ia ter foi de segunda ou na terça-feira,
A gente chamou para uma reunião ali de quase uma gestão de crise para poder entender o que a gente ia fazer, porque a gente sabia que aquilo poderia ser muito perigoso, assim. Então, por isso que teve mais gelo, a gente teve as piscinas que você viu, tudo aquilo foram ações que a gente tomou. A gente tomou uma decisão no começo da semana, baseado nessa informação da onda de calor, que foi confirmada mesmo para aqueles dias de prova. Aquilo realmente me deixou assim com muito medo, porque são muitos atletas e a gente não consegue controlar todo mundo em lugares distantes, né? Então, a gente ficou com uma certa preocupação. E assim, acho que tinha ali eu estava com muito receio. Isso é uma coisa que a gente vê muito nas provas do Brasil, não estou criticando nenhuma especificamente, a questão da marcação de percurso, cara. Eu estava muito encanado de atleta perdido na Mata Atlântica, perdido, né? O Rafa Campos ficou responsável por toda essa parte e foi um dos itens mais elogiados, mas a gente levou os atletas para lugares, como eu falei, trilhas assim que não tinha acesso nenhum, assim, para chegar era muito complicado. Então, um erro de marcação poderia ser assim muito sério, assim, poderia ser um erro muito grave. E essa foi uma preocupação assim constante, assim, a gente monitorou, né? A gente tem um sistema da UTMB que a gente usa para monitoramento dos atletas PC a PC, né? Cada ponto de abastecimento de controle, muitos deles tinham um sistema de cronometragem que faz com que a gente saiba, né, onde os atletas estão ou não. Então, isso ajudou muito e dentro da nossa central de comando, a gente ficava olhando ali para resumir, funciona da seguinte forma. O Zulu passou no ponto 4, no horário X. Eu sei que ele tem que chegar no ponto 5, no horário Y. Se você não chega no horário Y, e o sistema calcula isso. Meia hora depois, acende uma luz amarela. Caramba. Uma hora depois, é uma luz vermelha. E aí, o central de comando tem que entrar em contato com o Zulu, porque você está uma hora atrasado do horário estimado que a gente tem de sistema. Isso faz parte do nosso protocolo de segurança. Por isso que é obrigatório o celular ligado e carregado. E a gente precisa, e a gente fez mais de 200 telefonemas, para você ter ideia. Tudo deu certo, mas por isso que eu falo, nos bastidores tinha muito controle, assim, protocolo da UTMB e tudo mais. Então, eu tinha uma preocupação muito grande com marcação de percurso, de atleta estar perdido, não nos percursos mais curtos, que eram mais tranquilos, mas nos 50, especialmente nos 100 quilômetros, ali um erro de marcação poderia ser grave assim, para a gente. Você falou sobre gestão de pessoas, várias equipes ali comandando. Na minha opinião, a que talvez menos tenha trabalhado tenha sido a da comunicação, né? Aproveitando que hoje nós estamos recebendo aqui o assessor de imprensa, o Coda, né? Alexandre Coda. Foi o que menos trabalhou, Rafael? Meu Deus, o que a gente teve foi uma semana incrível. Assim, pro trail foi... A França falou... Porque a gente... Nós brasileiros a gente é conhecido por ficar muito no Instagram, né? Então a gente dá aula de mídia social, a gente dá aula. Nossa, o impacto que a gente teve naquela semana foi um negócio assim... Foi incrível, assim, foi surreal. A gente teve reunião recente... Só vindo para cá mais rapidinho sobre provas da América Latina, né? Que envolve México, Argentina e agora a nossa mais nova prova no Equador, que vai ser agora em agosto. Então a gente teve reunião da América Latina sobre comunicação. Putz, quando eu olho os números do Brasil, a gente tem números assim gigantescos, né? Porque a gente do ponto de vista de comunicação, principalmente mídia social, a gente é muito ativo, né? O brasileiro é muito ativo em mídia social. Mas o time de comunicação trabalhou, viu? Então você tinha lá pessoas... Bom, você conhece todo mundo. Então, até o Togumi, que estava tirando nossas fotos institucionais, estava lá pirando, porque era muita coisa acontecendo simultâneo. Não dava. Tem coisa que até hoje a gente está achando conteúdos hoje, para você ter ideia. Nossa, a gente captou mesmo uma pessoa, não sei o que. Então tiveram muitas coisas acontecendo simultaneamente. O evento foi grande nesse aspecto, até não em número de pessoas, mas em termos de área, né? Tinha muita coisa acontecendo em muitos lugares diferentes e conseguir transmitir tudo aquilo e captar tudo isso foi complexo. O time de comunicação trabalhou um bocado, ficaram lá enfurnados numa pousada estratégica dentro do centro histórico, trabalhando que nem maluco.
Hoje é fundamental, né, para o sucesso de um evento, principalmente para quem não está presente, né, Rafael? As pessoas ficam ali acompanhando, pedindo informação, querendo saber o que está acontecendo e elas querem basicamente em tempo real, full time, né? Elas não querem daqui meia hora, elas querem o agora. Eu sei porque muitas vezes eu estou em algumas provas assistindo, às vezes eu faço uma live e as pessoas falam, coloca mais. Então é uma coisa que mudou também, né? O brasileiro, o apaixonado por montanhismo, se ele não está presente, ele quer estar acompanhando, né? Então a comunicação hoje via rede social, ela é fundamental, né? Sim, sim. E a comunidade do trail é uma comunidade muito engajada, né? Você tem um podcast especializado, né, em corridas de montanha. É um público muito engajado. E é isso. O cara quer saber, às vezes ele não pôde ir por uma questão de agenda. A gente sabe que as provas, temos dezenas de provas no Brasil e também fora do Brasil, muito legais. Às vezes o cara não está lá por uma questão de agenda, mas ele quer estar lá para acompanhar, para saber o que aconteceu, qual foi o resultado e tudo mais. Então a gente tem sim, a gente teve um nível de engajamento muito alto assim, da nossa prova. E esse ano a gente pretende fazer coisas diferentes também, trazer novidades. Legal. Qual que foi o grande legado da Paraty Brasil TMB 2023? Pô, essa pergunta você fez até com entonação, uma voz assim. Cid Moreira. Cid Moreira, voz veludosa de Ailton Zulu. Eu acho que a gente conseguiu mostrar... Eu vou falar muito olhando para dentro da UTMB, mas acho que isso vale para fora. Assim. A gente tinha muitas dúvidas, como eu falei, mas acho que a gente provou que o Brasil é capaz de fazer provas assim, excepcionais, grandes, seja em número de atletas, ou seja em termos de atmosfera. O legado da Paraty Brasil acho que é mostrar que o mercado de trail tem um potencial enorme no Brasil e a gente vai construir uma coisa gigante. Daqui a alguns anos, tenho certeza que a gente vai olhar para trás, a gente vai olhar para um calendário de trail nacional e falar assim, eu acho que a gente contribuiu muito para o mercado de trail como um todo. Assim. Muitas marcas... Estou conversando com marcas hoje que não tinham nem um centavo de investimento fazendo trail que hoje tem. E isso só melhora o trail de uma forma geral. Eu acho que o maior legado acho que talvez ter sido quebrar esse paradigma de que o Brasil não é capaz de fazer provas grandes, e que não dá, e que não pode, que não é possível, que não tem dinheiro. Então, eu acho que a gente talvez tenha mostrado ou provado, de uma certa forma, talvez a gente tenha dado o primeiro passo, né? Não estou falando que a gente... Mas talvez a gente tenha dado um primeiro passo para uma coisa muito maior, que a gente vai olhar daqui a 5, 10 anos e vai falar, eu acho que esse vai ser o legado, é um marco. E não estou falando que não tem outras provas assim, mas eu acho que a gente conseguiu reunir em Paraty muitas, assim, vou trazer o elemento Expo, mas muitas atividades simultâneas e muitas pessoas que deu uma visibilidade para o trail muito interessante. E isso, na minha opinião, vai impactar positivamente o mercado como um todo. Acho que esse é o grande legado. Foi realmente incrível a parte da Expo, todos aqueles eventos acontecendo ali ao mesmo tempo, com envolvimento muito grande. E uma das dúvidas que a gente tinha no episódio 40 foi se a cidade comportaria, né, essa quantidade de pessoas. E foi muito bem, né, Rafael? Foi. O destino de Paraty entregou muito bem isso. Aliás, uma das coisas que eu também não sabia, que não estava na minha conta, né, ou que não estava previsto, é o quanto Paraty estava preparado para um evento. Porque Paraty tem um calendário de eventos muito extenso. Todo mês tem ou um evento médio ou um evento grande acontecendo na cidade. Seja uma festa religiosa, seja um festival literário, a Flip, né, que é um festival literário internacional, seja um festival, o Bourbon Jazz Festival. Então, você tem muitos eventos acontecendo ao longo do ano. Então, a cidade ela é mais ou menos preparada. E isso eu não sabia o quanto isso poderia ajudar ao TMB. E ajudou demais, assim. Ajudou demais porque você vê que os restaurantes estavam preparados, as pousadas estavam preparadas, os operadores turísticos estavam preparados. Então, comportou sim. E eu falei que a gente não vai crescer nesse ano, que não é o objetivo. Mas eu acho que, assim, comporta, segundo o meu projeto inicial com a França... Acho que eu falei isso no nosso episódio aqui, mas meu projeto inicial era assim, eles não queriam saber o que eu ia fazer na primeira edição, eles queriam entender o que seria a quinta edição, né? Então,
para escolher o lugar, não basta ter um lugar que comporte 1.000, 2.000 pessoas. Né? Eles queriam entender como é que eu ia comportar 5, 6, 7, 8 mil pessoas numa curva de 5 anos. Né? E Paraty foi escolhido exatamente por isso. E eu acho que rodando essa primeira edição, deu para ver que Paraty comporta uma prova de grande magnitude mesmo. Assim. Dá para a gente colocar ali, eu diria que 6, 7 mil atletas. É uma cidade que comporta. Né? Então, isso é demais, porque a gente pode sonhar alto, né, em ter um evento... Eu não sei qual é o maior evento da América do Sul. Eu arrisco a dizer que é a Patagônia. A Patagonia Run deve ser, acho que, o maior evento, com 6 mil, talvez, mais ou menos. Você vê que é um evento extremamente tradicional, num lugar incrível, mas a gente talvez consiga, né, num futuro não tão distante, conseguir fazer uma prova de magnitude grande. Né? A gente está falando... A UTMB é uma prova de 10 mil atletas. A gente está falando... Né? Então, tudo isso para dizer que... Não estou querendo dizer só... Não estou falando só de Paraty Brasil ou UTMB. Eu acho que o mercado... Tudo para falar como o nosso potencial como mercado de trail, ele é enorme. Ele é enorme. E eu acredito muito nisso. Assim. Então, Paraty recebeu muito bem e tem a capacidade de crescer ainda mais ao longo dos anos. Você repetiu 2 vezes que o nosso potencial de mercado ele é enorme, grande. Eu tenho uma visão que tem um contrassenso aí. E talvez essa pergunta ela se faça necessária mais do que nunca. Você, Rafael, acredita que somente os grandes eventos irão sobreviver? Por quê? Quando a gente fala de uma UTMB Paraty com 4 mil atletas, quando a gente fala de uma La Mission com 3.500 atletas, e aí você pega as provas menores que estão pedalando para conseguir colocar 300, 400 atletas e tendo dificuldade em pagar o seu evento, você acredita que o público do trail ele está mais exigente e ele não está preocupado com o preço, e sim com o valor agregado do que você oferece no seu evento? Boa pergunta, Zulu. Bom, só tem boa pergunta, não vou nem mais falar isso. Você veio preparado, eu que vim despreparado. Não, você está sempre preparado. Esse é um assunto, é uma discussão boa, dá até quase para conectar com o e-mail do Killian, mas... Tá aqui o e-mail está aqui. Vamos lá, eu acho que assim, o mercado ele tende a crescer muito. Primeira coisa que a gente tem como um dado aqui é realmente a migração. Não é migração porque o atleta ele continua correndo rua, mas você vê um movimento dos atletas de rua vindo para as corridas de trilha. Isso é um movimento que a gente vê já acontecendo há um pouco mais de 5 anos, de uma maneira mais relevante. Então, a gente tem acompanhado o crescimento dos corredores de trilha aqui no Brasil. E eu acho que o Brasil, especialmente o Brasil, é um país continental que tem muitos destinos assim, para o trail. Vou pegar o La Mission, que é um destino que eu gosto muito, porque a Serra Fina é um lugar mágico. Né? Então você pega Serra Fina, Aparados da Serra, né, Serras Gaúchas, você pega Lençóis Maranhenses, Amazônia, dá para falar que pelo menos uma meia dúzia de destinos por bioma. A gente poderia pegar por bioma pelo menos uma meia dúzia de lugares assim incríveis. Então, eu acho que o Brasil tem um potencial enorme para isso, porque a gente tem um território e uma riqueza natural excelente. Temos uma população, aliás, temos um público de corrida gigantesco. Estou olhando agora para a rua que indiretamente um dia ou diretamente pode migrar para as corridas de trilha, então esse é um potencial também. E essa questão de grandes provas e provas menores que você traz, Zulu, é uma questão em que eu, como UTMB, eu me sinto, isso é quase um compromisso que eu tenho com a França, de fomentar o trail de uma maneira ampla. Né? Uma das coisas que a gente fez, vai repetir e melhorar esse ano, é fazer o convite para as provas participar, os organizadores de prova, de outras provas, participarem da Expo e mostrarem para os 3, 4, 5 mil atletas que estiverem em Paraty o nosso calendário, que é riquíssimo. E lá vão ter provas, desde provas maiores, Paulo Lamin está convidado, Gustavo Dendomit,
Tânia da KTR, está todo mundo convidado, e provas menores também. Tem as consagradas, ou as mais conhecidas, vamos dizer assim, e as provas menores também estão convidadas. Uma das formas que a gente pode fazer para melhorar talvez essa disparidade entre as provas que têm mais dificuldade, são um pouco... elas têm menos atletas, têm menos recurso, é dando visibilidade. Essa é uma das coisas que a gente faz, isso faz parte do nosso papel como uma prova que tem uma relevância e visibilidade como a UTMB no Brasil. Então, eu acho que elas podem sobreviver, mas é um trabalho difícil, né, Zulu? Como eu falei, tem muitas marcas. Você está nesse mercado já há um tempo, você sabe que muitas marcas não colocavam um centavo em prova. Entrava só com produto, com uma permuta. E esse é o mercado que nós vivemos, na verdade. Hoje, já posso dizer que isso está mudando, né? Hoje vão ter provas, eu não tenho dúvida que daqui a um tempo, o nosso objetivo é mostrar que o trail é um esporte que vai deixar de ser um esporte extremamente nichado para ser um esporte um pouco mais amplo, e isso faz com que o dinheiro circule, e isso vai fazer com que o dinheiro não fique apenas nas provas maiores, que vai ser mais fácil. Eu não tenho dúvida que é mais fácil vender uma cota de patrocínio, eu como um TMB, do que uma prova menor. Isso está super claro para mim, mas eu tenho como ajudar. Eu acho que tem como a gente fomentar e mostrar que o mercado não vai girar em torno só de Paraty, Brasil e UTMB. Até porque não adiantaria, não sobrevive, na verdade. O meu objetivo é fazer todo esse bolo crescer. Assim, não é que não que eu seja responsável por isso, mas eu tenho uma corresponsabilidade. Então, eu acho que é um assunto, é uma pergunta boa, porque como fazer com que essas provas menores e tão boas ou bem organizadas, que ainda não tem um número de atletas suficiente, às vezes, para, né, fazer coisas... tornar a experiência do atleta maior, né, que é o que você falou, né, a experiência global do atleta. Às vezes o atleta está indo para Paraty Brasil porque ele tem um todo ali, tem uma expo, ele tem toda uma coisa periférica ao esporte que agrega muito valor ao evento. E outras provas normalmente não tem. Nossas provas são realmente um pouco mais raiz, né? Tem uma simplicidade na infraestrutura. São provas, né, em lugares maravilhosos que às vezes não tem todo o aparato que a gente teve lá em Paraty. Mas que são provas excelentes. Eu acho que o dinheiro deve começar a circular, sim. Eu acredito nisso. E quando eu falo em potencial de mercado, é exatamente isso. Eu acho que talvez demore, talvez a gente tenha algumas barreiras, mas acho que se a gente conseguir fazer nossa lição de casa, né, eu tenho meu papel. Né? Meu papel foi trazer o TMB, realizar um evento complexo, e eu preciso fomentar o trail nacional. Eu estou fazendo algumas ações, uma delas é esse exemplo que eu dei da Expo, eu tenho uma ação social, eu tenho ação dentro do meio ambiente no Parque Nacional. Então, eu acho que a gente consegue sim quebrar algumas barreiras ao longo do tempo, e não é da noite para o dia, viu, Zulu? Eu acho que a gente vai ter um caminho a ser seguido, e a gente precisa, acima de tudo, você também tem seu papel, né? Você é um comunicador. Então, eu acho que a gente, acima de tudo, tem que entender o nosso papel e se organizar. Eu acho que falta talvez uma organização, um pouco... Isso é uma das coisas que eu vejo que a gente pode construir ao longo do tempo entre organizadores, e não é só organizador de prova. A gente tem que ter Eu acredito muito que a gente vai ter que se organizar de alguma forma, né, entre meios de comunicação, organizadores de prova, marcas que são relevantes do outdoor, assessorias esportivas. Então, a gente tem alguns personagens que precisam se organizar, se aproximar e fazer essas coisas, essa história acontecer. Eu não acredito que isso vai acontecer de maneira aleatória. Se a gente não sentar e conversar, eu acho que talvez não aconteça. O que eu estou falando que é o potencial do mercado. Mas eu acho que se a gente se organizar de uma certa forma, começar a se organizar, eu acredito piamente que a gente vai ter um desenvolvimento do mercado trail cada vez maior, e essas provas menores elas vão sobreviver, elas vão crescer, elas vão ter o seu momento ali de... Né, se a gente pegar um paralelo com a Europa, a gente tem muita... Mesmo em Chamonix, que tem a prova da UTMB, lá tem outras dezenas de provas de trail que acontecem em Chamonix e que tem sua... Elas são extremamente sustentáveis, né, do ponto de vista financeiro, existem, dão resultado, então lá, e são bem menores que uma UTMB. Então, na Europa, a gente tem várias outras provas menores. Né? Isso talvez seja aí uma das demandas do Kilian no e-mail dele. Assim, ele coloca, acho que esse elemento de... Né,
não existe só o UTMB. E realmente, não existe só o UTMB. A UTMB Chamonix, ela ganhou uma notoriedade muito grande no mercado, mas muito mesmo. Ela, parênteses aqui, mas eu acho que o Kilian também ganhou a sua notoriedade através da UTMB. Né? Acho que existiu uma troca. O fato é que o ponto que eu acho que é indiscutível do e-mail do Kilian é que existem várias outras provas legais para serem feitas. Né? E eu também acho ruim. Eu não sou do tipo que fala assim, os atletas de elite têm que correr só Paraty Brasil. Porque, não, a gente sabe que é uma agenda... O calendário anual de provas do atleta brasileiro, do elite principalmente, ela não é tão vasta assim. No meu caso, a gente tem não um conflito, mas a gente quase colide ali com o La Mission, porque o atleta de elite, de performance mesmo, ele vai ter ali uma dificuldade, às vezes, de fazer as duas... Tirando o Silvestrin, que conseguia... A Letícia. Que conseguia fazer ali... tirando um ou outro ali, que teve uma... Assim, é um absurdo o que eles fizeram, porque as provas são realmente muito próximas uma da outra, mas a gente ainda tem um calendário ainda bem amplo assim, para as pessoas, né, para os atletas de elite correrem e tudo mais. Então, e eu acredito que eles tenham que estar em outras provas, e eles também entendem isso. Então, acho que essa concentração de atletas na UTMB, que existe hoje em Chamonix, eu não acho que ela seja ruim, até porque esse ano ele bateu recorde também de inscritos lá em Chamonix, foi um negócio absurdo. Mas, voltando para a sua pergunta, eu acho que a gente tem um desafio interno, viu, Zulu? E não acho que é só e não acho que o organizador de prova está sozinho. Né? Não acho que é só o fulano lá que organiza uma prova de 300 atletas ou 400 que eu acho que a gente tem que ter talvez um pouco mais de união e comunicação interna aqui para poder se organizar e fazer essa coisa acontecer. Você também tem sua responsabilidade. Um dia depois aqui, nos bastidores, eu converso com o Zulu sobre isso. Ah, com certeza. Você falou uma palavra-chave que para mim é fundamental. Comunicação. E não é porque eu estou na sua frente, você é um dos poucos que se comunica com toda a comunidade, seja de atleta a organizador. E fez ali vamos dizer assim, um primeiro passo de convidar vários organizadores para estar no evento da Paraty UTMB. Você acha que a sua visão ela vem num contrassenso do que o Kilian falou ali da UTMB Series, né? Junto com o outro atleta? Não, do Tri. Como que é o nome da... Ironman. Porque ali ele contesta uma questão de valores, que há um crescimento desenfreado e uma questão de não ter uma valorização, principalmente da comunidade. Para que os ouvintes possam entender, de forma resumida, seria mais ou menos assim. Rafael Miranda, by UTMB Paraty, começa a colocar a marca em vários estados de São Paulo, chega na cidade e ele decide quando vai ser a prova sem verificar ali o calendário local, só porque ele tem um grande nome e tem dinheiro. Foi mais ou menos essa contestação do Kilian, né? Falando de forma resumida. E ali parece que essa não é a mentalidade da UTMB, da Catarine, do Poletti, nenhum deles, né? Mas parece que quando você faz negócios com alguém e não está errado você pensar em dinheiro, não vejo erro nenhum, mas muitas vezes esquece dos valores, ficam preocupados só com o preço, não é, Rafael? Uhum. Sim. A UTMB está passando por um processo incrível. Os últimos 3 anos, que foi mais ou menos o período ao qual nasceu a Road Series, né, o circuito, que eles falaram, vamos fazer um circuito. Eu percebo que eu estou falando com eles desde o início, né? Aliás, eu comecei a falar com eles antes de existir o circuito propriamente dito, assim, de maneira oficial. Mas eu percebo que eles estão evoluindo muito e acho que uma das dificuldades que se tem nesse crescimento é a dor do crescimento, né? Você tem que levar o seu DNA para para todos os cantos do mundo, passando por todos os continentes. Você tem que negociar com o governo chinês, com o tailandês, com o americano, com o canadense, com o argentino e o brasileiro. Então, é difícil você ter um padrão nisso tudo. É difícil você conseguir manter os seus padrões, seus valores, né? Mas eu não tenho dúvida nenhuma que uma das coisas que eles mais prezam são os valores. Mas eu acho que ali, nesse processo de expansão, existe uma dificuldade, né? E
especialmente, ocorreu um episódio muito específico da World Series no Canadá. Que me parece que teve um problema de comunicação exatamente com a comunidade local. E isso levou também, acho que, vários comentários. Teve muita discussão em torno desse episódio. O que eu posso dizer, por mim aqui, eu tenho um contrato com a UTMB, eu tenho reuniões semanais com a UTMB, e todos os dias assim, a gente está pensando nos pilares de como preservar o território, como a gente garantir o crescimento da marca, como eu não posso ser a prova mais cara do Brasil, eu tenho que ajudar a minha comunidade local, eu tenho que ajudar o meio ambiente através do ICMBio. E, assim, eu sou cobrado por isso. E, assim, eu sou cobrado apesar de ser além de ser os meus valores, né? Além de eu ter esses valores dentro de mim, e eu acredito realmente muito nisso. Eu estou nesse negócio porque eu tenho uma paixão por isso, eu acredito em vários valores voltados ao trail e ao UTMB principalmente. Então, o que eu posso dizer por mim é que a gente, como UTMB, a gente faz um trabalho de não ser exatamente como você colocou. Eu acho que assim, a marca que vai adquirindo e querendo ser a dona do mercado ou querer controlar o mercado, etc. Muito pelo contrário. Eu acho que o casal Poletti, eles são extremamente despretensiosos. Assim, eles não têm essa pretensão de querer dominar o mundo. O que eles querem é exatamente, eles perceberam que eles conseguiram mudar a vida de muita gente, principalmente da cidade de Chamonix, né, da comunidade local, das pessoas que moram no Vale. Em 20 anos de história, eles mudaram a história da cidade de Chamonix. Porque, e a história do trail mundial. Né? Eles fazem parte da história do trail mundial. E eles entenderam que eles poderiam mudar a vida do planeta de uma forma geral, expandindo através do Road Series. Então, a ideia do Road Series não é dominar o mundo, é expandir os valores, muito pelo contrário. E as ações que eu faço em Paraty, elas são... Eu me reporto à França. Tudo que eu estou fazendo aqui, quando eu falo, estou apoiando uma comunidade caiçara local, estou ajudando a botar a sinalização nas trilhas, estou ajudando no manejo das trilhas. Então, tudo que eu faço é reportado e é valorizado. Isso tudo a gente, de uma certa forma, tenta comunicar. Então... mas é um dilema. Acho que existe uma dor do crescimento. Que acho que o ponto aqui é esse. A marca cresceu muito. Ela encontrou um formato de expansão via circuito mundial, que é o UTMB Road Series, para expandir sua marca globalmente. Ela vem dando certo. Hoje está com 42 eventos. Não sei qual que foi o último anunciado agora. E ela quer, de uma certa forma, administrar. Vamos lembrar que 5 anos atrás, 4 ou 5 anos atrás, eram 7 funcionários. A UTMB tinha 7 funcionários. Caramba. 5 anos atrás. A casa onde é o escritório deles lá, hoje, ano passado tinha, sei lá, hoje eles estão com 80 funcionários, para você ter ideia. Caramba. Então, eles cresceram 10 vezes em número de funcionários, cresceram 10 vezes nos últimos 4, 5 anos. Então, existe uma dificuldade de você conseguir transmitir seu DNA, né, ali para todo mundo. Time de expansão internacional, você tem toda uma... É um negócio sério, assim. O que eu acho que vale aqui na provocação do Kilian, acho que no meio do Kilian, a junção com a Ironman, ela é polêmica. Porque o Ironman você tem... E eventualmente o Trail Runner, né? Vamos colocar como... Não estou nem falando de informações oficiais. Vamos colocar como Trail Runner, nós aqui, o que a gente acha do triatleta que corre Ironman. Entendeu? A gente já tem uma visão, e é isso. E eu acho que tem um pouco dessa visão. São negócios diferentes. A gente tem um lifestyle ali um pouco diferente, né? E realmente o Ironman fez uma junção, fez uma joint venture com a UTMB para formar o circuito UTMB Road Series. E acho que existe, assim, sim, um ponto de discussão ali de valores. Você pode, né, discutir uma coisa ou outra. É uma polêmica, mas o que eu posso dizer, assim, do ponto de vista local, nacional, Brasil, a UTMB ela vai contribuir muito, muito, e muito mesmo, já está contribuindo muito para o nosso mercado. Assim. A gente não tem pretensão de nenhuma forma prejudicar. A gente quer que o mercado cresça, que seja democrático, e a gente vai seguir muito nessa linha. E essa sua proximidade também com os locais, né? Porque se você ficasse os 11 meses em São Paulo e fosse aparecer em Paraty só no mês da prova,
não seria bem visto o Rafael Miranda lá. Então essa junção de São Paulo, Paraty, essa ponte aérea, acaba tendo essa identificação, né, sua com a comunidade, e acredito que também seja um legado, né? Totalmente. Semana que vem estou lá, me convidaram para dar uma palestra para a rede municipal de escolas locais. Eu vou dar uma palestra para todos os adolescentes de colegial. Eu chamo colegial, mas acho que mudou o nome agora, né? Na minha época era colegial. Ensino médio. Do ensino médio. E exatamente falando olha que legal, eles me chamaram para dar uma palestra para falar sobre como o esporte pode mudar a vida dos adolescentes, né? Dos adolescentes, e oportunidades de trabalho para quem é paratiense num evento dessa magnitude em Paraty. São os 2 temas que eu vou tratar. Então, eu estou muito próximo da comunidade local mesmo. Assim, a gente tem feito um trabalho muito legal. E, como eu falei, hoje, para abrir trilhas, a gente tem um apoio assim, de muitas pessoas que correram ao TMB, paratienses, né, que são locais, que conhecem trilhas muito específicas. E toda hora eu estou recebendo aqui. O Rafa Campos também recebe um monte de informação de tem uma trilha aqui que eu acho que a gente consegue sair da rodovia para pegar aqui e ali. Porque a comunidade local realmente abraçou. O destaque, sempre lembro do destaque do bairro de Taquari, que é o bairro mais distante, né, do evento ali do centro de Paraty, que só a prova dos 100 km passou por lá, mas foi uma comunidade que se organizou, olha que incrível, para receber os atletas passando por lá. Então, eles ficaram 15 dias nas escolas, as crianças das escolas do bairro, produzindo cartaz, bandeiras dos 29 países que os atletas participaram, sino feito com latinha reciclada, fizeram um monte de coisa durante 2 semanas antes do evento. E na noite que os atletas passaram lá, toda a comunidade foi para a rua, né? Isso estamos falando de das 11 da noite até as 3 da manhã, 4 da manhã, que foi o horário que os atletas passaram por lá. Ali era o quilômetro 33, 34 do percurso de 100 quilômetros. E aquele bairro surpreendeu muito a gente, porque quando tinha atleta que passava lá chorando, Zulu, de emoção, porque você chegava num bairro muito distante, um bairro que não tinha nada. Quando o atleta virava na avenida principal, estava todo o bairro esperando por ele, torcendo, gritando. Foi super arrepiante. E isso levou a uma ação muito interessante, que agora os outros bairros se empolgaram para fazer coisas parecidas. Então, outros bairros vão se envolver também. Então, a comunidade local está muito engajada assim, em participar e querer ajudar o evento, o TMB, esse ano novamente. Rafael, a gente não tem um quilha aqui no Brasil, mas eu já escutei aí em alguns momentos que está quase que acontecendo um boicote em provas que não dão dinheiro em prêmio, né? Prêmio em dinheiro para os primeiros colocados. Quem começou com essa, vamos dizer assim, com essa onda foi o nosso amigo Paulinho da La Mission, né? Aumentou o prêmio para 2024. Você acha que essa é uma nova realidade da modalidade? E você, como ali ligado ao TMB, existe a possibilidade da Paraty Brasil conseguir dar esse prêmio em dinheiro para os atletas de elite? Boa. Essa pergunta Estou com medo das próximas. Vou responder as com medo das próximas. Não estou lendo nenhuma, todas essas são de cabeça. Nossa, imagina as escritas, né? Imagina as pensadas. Não vai dar tempo. Mas vamos lá. Bom, primeiro, a gente pagou premiação. Esse foi um ponto. Distribuímos R$50 mil em prêmios. Não estava em regulamento, mas foi uma coisa que... a premiação é uma coisa polêmica dentro da UTMB, Zulu. É um assunto... Sabe aquele assunto proibido? Assunto velado, né? A UTMB também paga premiação lá. Não é a maior premiação do trail mundial, mas é uma coisa que acho que agora está em regulamento. Acho que lá o deles vai estar em regulamento, o nosso também deve entrar. Então, o primeiro ponto que a gente pagou premiação esse ano, eu acredito que isso faça parte, sim, de uma forma da gente ajudar o trail, né? Isso contribui, mas não acho que não é o principal, na minha opinião. E eu acho que a gente... Como é que eu penso? O que eu penso sobre a premiação? Eu acho que a premiação, ela serve como... Eu tenho cabeça meio que do mundo corporativo, então eu vou fazer uma comparação boba aqui com o trabalho. A premiação para o atleta de elite é como se fosse o bônus do funcionário do mês ali. O atleta de elite que consegue conquistar um pódio e recebe uma premiação, ele está recebendo um bônus.
Mas, bônus. Então, esse é o primeiro ponto. Mas o salário dele, eu acho que não é premiação. O salário dele tem que vir, na minha opinião, do patrocinador. O atleta de elite, ele tem que ter um patrocinador. E eu acho que essa é a luta, né, a briga, porque não adianta o patrocinador dar produtos, né, para o atleta, que isso não serve, eventualmente não vai pagar o leitinho da criança. Então, o que eu acredito? Que tem que ter premiação. A premiação ela tem um papel ali, um papel como se fosse um bônus desse atleta que tem que ser premiado por uma performance extremamente diferenciada, porque ele pegou um pódio na prova. E esse é um assunto polêmico na UTMB, porque vem dessa discussão dos valores. Os poletes não acreditam que isso faz... Não é isso que faz... não é isso que deveria ser o motivo pelo qual o atleta se inscreve ou corre uma prova de trail, né? Mas eles pagam. Eu sei que eles pagam, não, é um assunto velado e a gente pagou também. Esse ano a gente vai pagar novamente. Mas o que eu tenho para te falar isso pode também incorrer talvez numa discussão assim. E as provas, então, as provas menores que não têm orçamento não vão pagar e nenhum atleta de elite vai. Então acho que tem essa discussão. É uma discussão, né? Eu acredito que tenha que ter premiação, por menor que seja, mesmo que ela tenha que ser vinda do patrocinador. O patrocinador vai juntar uma verba lá e vai pagar direto para o atleta, alguma coisa nesse sentido. Mas você nunca vai ver a gente falando sobre isso de maneira tão direta e tão objetiva assim. Venha para o UTMB e ganhe seu prêmio. Isso não vai, porque não faz parte dos nossos valores e princípios, na verdade. Mas a gente paga, isso está super claro. Perfeito. Você falou sobre salário, né? Atletas de elite. Eu tenho conhecimento no Brasil de um só, que é o Silvestri, né? O único que recebe salário. Então não é uma realidade nossa, a realidade de tantos atletas que irão para o Mundial agora em Portugal, fazendo vaquinha para conseguir a passagem, a hospedagem, é uma outra realidade, né? Mas falando sobre elite, eu tenho uma opinião, Rafael. Eu até respondi lá no dia que você estava no podcast do meu amigo, do Roger, do Gringo, que vocês estavam ao vivo, né? Ele falando sobre a elite, sobre o boicote do Quilha. A minha opinião é que a elite ela não interfere em quem vai na prova, no público maior. Essa é a minha opinião. Eles podem, como o Quilha fez, ele conseguiu ser ouvido ali pelos poletes, né? Mas a quantidade de pessoas que estarão na UTMB Mont Blanc, se o Quilha tiver ou não, eles irão de qualquer forma. A quantidade de pessoas que querem participar da Paraty Brasil, e agora, para não citar ninguém, eu vou citar o Zulu Elite. Faz de conta, se o Zulu Elite não tiver na Paraty Brasil, não vai interferir na quantidade de pessoas. Isso serve para La Mission, isso serve para Indomit. O que é importante a gente entender é que esse bônus que você se referiu, para esses atletas, acaba sendo muito importante, porque muitos deles não recebem nem acessórios, materiais esportivos, então é um bônus interessante. Mas, como eu respondi lá para o meu amigo Roger, a elite ela é a ponta da pirâmide. Os outros atletas é toda a base da pirâmide. E o que mantém uma prova e o que mantém a pirâmide é a base, não é a ponta. É importante, é muito legal você ter uma Fernanda Maciel, igual nós tivemos em Paraty, uma grande referência vendo correndo, mas isso não interfere com que a base participe do seu evento. Essa é a minha opinião. Eu só não vou levantar para te cumprimentar, porque estamos gravando, mas eu compartilho 100% assim, do seu pensamento. A gente teve uma discussão no passado exatamente disso, né? A própria UTMB, a gente estava discutindo estratégia de comunicação, só abrir rapidinho. Porque vão postar, porque confirmar, atleta de elite confirmado. Eu falei, a gente pode, isso é legal fazer, mas eu acho que isso não é uma estratégia de venda, vamos dizer assim. Eu concordo 100%, entendo o que você falou e eu concordo 100% com o que você falou. Um é a ponta da pirâmide, outro é a base, e cada um tem o seu papel. Não significa que um é... Né, são importâncias diferentes. Eu não acho que
pouquíssimas pessoas, acho que se inscreveriam na Paraty Brasil, porque a Fernanda Maciel vai correr a Paraty Brasil. É mais ou menos isso que você está falando e eu concordo com isso. Mas a presença dos atletas de elite é importante para o evento, pelo aspecto de performance, né? E visibilidade do evento, construção, né, do evento como um todo, mas não é ele que, de fato, faz o evento acontecer. Né? O evento acontece com a base. E essa questão do bônus, eu entendo também. Eu conheço mais ou menos bem a realidade dos atletas de elite. Né? Eu nem sabia que o Silvestrini estava com salário, mas assim, são pouquíssimos. Se bobear, realmente ele deve ser o único, né, que recebe alguma coisa mais fixa mensal. Um outro também deve ter. E eu acho que é isso que a gente tem que mudar. Eu acho que, voltando àquele ponto da gente se organizar e tal, eu acho que é isso. O dinheiro pode começar a circular melhor. Acho que a gente tem que olhar para o Brasil. É só a gente olhar para o mercado europeu que está 20, 30 anos na nossa frente, nesse aspecto. Né? Existem atletas que vivem disso, mas são atletas que estão ali, já é um mercado já muito mais maduro, é um mercado onde tem muito mais dinheiro, é um outro mercado. E eu acho que a gente está na formação desse mercado. Né? Existem dezenas de provas excelentes no Brasil de trail, e eu acho que a gente tem que agora fortalecer essas provas. Novas provas surgirão, sem dúvida alguma, e a gente tem que se fortalecer para que, quando eu falo mercado, é o dinheiro circulando, né, Zulu? As marcas têm que entrar, né? A gente tem que tornar esse mercado gerar valor para esse mercado, porque as marcas paguem para estar conosco, participando, botando sua marca, ativando sua marca com os atletas e tudo mais. Então, voltando no Elite, estou contigo. Depois te dou um abraço na saída aqui. Faz o Pix. Ô, Rafael, o que nós podemos esperar da Paraty Brasil, UTMB 2024? Esse ano vai ser um ano de, como eu falei, sustentação. A gente quer entregar um evento. A gente entendeu que a gente teve um evento extremamente bem avaliado. Então, o mais difícil talvez não seja fazer o primeiro evento, seja fazer um segundo na mesma magnitude, assim, na mesma vibe. Eu acho que o nosso desafio é conseguir manter o nível de evento que a gente entregou. Está super claro para mim que o nosso maior desafio vai ser isso. Então, para 2024, esperem um evento tão extraordinário quanto foi em 2023, com aquela mesma energia e atmosfera que a gente encontrou em Paraty. Fazer uma lembrança aqui que a gente conseguiu. Você chegou na quinta-feira, né? Eu tinha uma dúvida, Zulu, antes do evento, se os atletas iam chegar na sexta-feira à tarde. Eu falei, acho que quinta-feira vai estar vazia a Expo. Eu falava, é isso? Quinta-feira, pode vir. Errei totalmente. A gente viu gente chegando na terça, na quarta e na quinta. Já quando a gente fez a abertura dos portões da Expo, não sei se você já estava ali, já tinha fila de pessoas esperando, né, a Expo ser aberta. Então a gente pretende em 2024 ter um evento ainda mais extraordinário, com novidades no nosso cronograma e a nossa agenda vai estar super recheada de coisas diferentes. Vão ter coisas ali específicas, especiais que a gente está trazendo. Uma Expo ainda um pouco mais parruda. Então a gente está com mais stand, já estamos terminando, nesse momento agora estamos em fevereiro, terminando a comercialização já de todos, a Expo já está quase toda vendida. Então a gente espera ter um evento ainda mais extraordinário e eu conto muito com a energia de todo mundo. Quem não se inscreveu, se inscreva, ainda tem vaga. E a gente precisa focar agora em quem está em treinar. Aliás, só um parênteses, eu vou correr os 100 quilômetros. Você está de novo na CCC, né? Então, quem não está treinando, treine e esperem percursos ainda mais desafiadores. A gente está fazendo alterações e melhorias nos percursos, então esperem percursos mais desafiadores, um evento ainda mais extraordinário. Espero todo mundo em Paraty e você vai estar lá de maneira especial. Não sei se vai ter tempo de correr. Mas... mas agora eu olhei para sua camiseta e lembrei de algo. Vou fazer uma crítica aqui. Eu corri os 33 km, né? Cheguei todo feliz com meu número de peito. Fui lá pegar meu colete finish, todo feliz. A moça falou, não, é só pro pessoal dos 55 e dos 100.
Eu falei, puxa, não tem para os 33? Falou, não. Eu falei, eu vou ligar para o Rafael depois. Eu acabei não ligando, mas é que eu lembrei agora, vendo essa camisa maravilhosa que eu estava usando ontem. É uma das poucas que servem em mim ainda, né? Mas foi um evento sensacional. Eu espero estar lá novamente. Tem que pedir a credencial para a assessoria de imprensa? Tem que se credenciar. Ainda bem que o grupo está vivo lá. O grupo ainda está vivo, né? Então está mais fácil. Rafael, o papo tá bom, muito bom, excelente. Mas como sempre a hora vai embora, né? Eu quero agradecer você por essa participação muito especial aqui no podcast. Nós estamos no final de fevereiro, esse podcast ele vai ao ar em março, mas até setembro nós iremos conversar novamente. Temos muita coisa para conversar. Nem apertei você hoje, eu estou bonzinho demais. Então, vou vir mais preparado para a próxima. Obrigado pelo convite. Temos um assunto suficiente para mais uns encontros. Espero ser convidado de novo. É sempre um prazer estar aqui com você. E parabéns novamente, Zulu, pelo trabalho. A gente sabe o quão difícil é estar do seu lado, quebrando pedra todo dia aqui para construir um negócio tão bacana quanto na montanha. E espero poder estar aqui novamente para trocar mais ideia com você e construir esse mercado de trail juntos. Com certeza. Você sabe que o podcast ele fez 1 ano agora, dia 31 de janeiro, né, da minha primeira gravação. E eu faço sempre essa pergunta para alguns organizadores: você nunca pensou em desistir? E em vários momentos eu pensei em desistir do podcast. E quando você falou assim, Zulu, você também tem entre aspas, uma obrigação de fomentar a modalidade. Esse podcast ele continua vivo porque eu acho que cada um tem a sua forma de contribuir. Rafael Miranda contribui como organizador, como atleta. Eu, como um podcast, trazendo pessoas aqui como você, como Fernanda Maciel, como um psicólogo, uma nutricionista, um treinador, um atleta, e as pessoas recebendo essa informação e aprendendo também através da audição ou do visual. Mas não pense que é fácil você investir, e eu estou evoluindo a cada dia, porque a gente sempre espera algo dos amigos. A gente sempre espera algo das pessoas próximas da gente. E não acontece. Mas eu aprendi que o na montanha é como a água do rio. Você pode até colocar uma pedra no caminho, ela vai dar um jeito de passar por baixo ou por cima. O que está para ser feito, o que está para ser escrito, não tem como ser mudado somente pela vontade humana. E a nossa vontade é que essa modalidade cresça cada vez mais. Quanto mais atletas tiverem na Paraty Brasil, em outras provas menores, melhor para o Ailton Zulu como treinador, como host do podcast. Então a gente está sempre de mão dadas e tentando fazer alguma coisa para a comunidade. Eu acho que isso que é o importante. Muitas vezes eu brinquei do Pix, você não precisa fazer um Pix, mas se você der uma curtida, se você compartilhar esse episódio com algum amigo, se você fizer um stories, você vai estar contribuindo não com o Ailton Zulu, mas com a comunidade do trail. Muito obrigado, Rafael. Obrigado, Coda, assessor de imprensa aí de todas as provas do Brasil, né? Obrigado, Igor Calazans, na técnica do Estúdio Voz. E até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Welcome to Brazil, UTMB Brazil. Welcome to Brazil, UTMB Brazil. Welcome to Brazil, UTMB Brazil. Paraty, Rio de Janeiro. 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 É uma honra estar aqui em nome da UTMB
aterrissando no Brasil. UTMB Brasil, welcome to Brazil. UTMB Brasil, welcome to Brazil. UTMB Brasil, welcome to Brazil. UTMB Brasil. É um desafio muito grande.
quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Autoescola Ideal Suzano. São 27 anos de comprometimento e respeito. Entre em contato pelo 11 9811 27 537. E a LA Studio, você que é fabricante de roupas e quer ter suas estampas exclusivas para suas peças, a LA Studio vai atender você com exclusividade e excelência. Entre em contato pelo 11 99 23 36 265. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos e ações de merchandising em geral. Oferecemos assessoria no desenvolvimento de peças e campanhas nas diversas mídias, suportes, acabamentos e tipos de instalações que esses segmentos necessitam. Acesse www.colmeiaprint.com.br. Quantas emoções cabem numa foto? A Foco Radical tem a resposta para os seus momentos inesquecíveis. Acesse www.focoradical.com.br. A Equilíbrio Esporte, a sua loja da alta performance. Se você busca superar os seus limites, encontrar equilíbrio e viver uma vida ativa, seja bem-vindo a Equilíbrio Esportes. A loja que compartilha sua paixão pelo esportes está pronta para te levar além. É isso, acesse www.equilibrioesportes.com.br ou pode chamar no WhatsApp no 11 26 25 29 99. E se você quiser ter um belo desconto, use o cupom Na Montanha 10 e tenha 10% de desconto nas suas compras. Alto Estilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com